Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Esse curso é um curso que eu estou fornecendo para a igreja a qual eu sirvo como pastor, mas pode ser que seja aberto também para outras igrejas e que ajude outras pessoas a conhecer isso que nós estamos conhecendo agora juntamente com a nossa igreja. Nós estamos na nossa primeira aula de espiritualidade cristã. E quando nós falamos de espiritualidade, não de espiritualidade cristã, mas de espiritualidade, abre-se um leque, porque cada religião tem a sua forma de buscar a espiritualidade. Se você for estudar um pouco sobre a Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, você vai perceber muito cedo que eles usam alguns meios para adquirir um relacionamento com aquilo que eles buscam. A espiritualidade cristã, ela tem como objetivo central buscar um relacionamento sadio, bíblico, cristocêntrico com Deus. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre a espiritualidade cristã dentro de um contexto da introdução da espiritualidade cristã e nas próximas aulas dos princípios que regem a nossa espiritualidade cristã. Quando nós falamos da espiritualidade na sua subjetividade, nós falamos desse campo aberto, a qual as pessoas usam meios para buscar aquilo que ela entende que é espiritual para si. No contexto cristão, nós falamos da espiritualidade cristã dentro de um contexto de relacionamento com Deus. Quando nós falamos de espiritualidade cristã, nós falamos de um relacionamento cristocêntrico. Essa matéria da teologia, ela é de suma importância porque nos leva a uma reflexão de como está a nossa vida espiritual. Nós temos também que discernir e saber que espiritualidade cristã não é uma espiritualidade mística. Aqui eu não vou ensinar vocês a buscar meios que não existem ou revelações novas ou um misticismo, não. A espiritualidade cristã dentro da teologia reformada, ela é muito sólida. Ela vai nos ensinar os meios que nós podemos usar para nos relacionar com Deus. Aí entra a oração, entra o jejum, entra o devocional, a leitura da palavra, o ajuntamento comunitário, o culto. Então tudo isso nós iremos estudar dentro dessa disciplina chamada espiritualidade cristã. Então é muito bom você saber diferenciar o que é espiritualidade cristã e o que é espiritualismo. Porque hoje nós vivemos numa época em que as pessoas espiritualizam o literal. E isso é um problema. Hoje a maioria das igrejas evangélicas, elas têm muito misticismo inserido nos seus cultos, em suas adorações, em suas liturgias. E isso não é saudável para o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. O que nós precisamos entender também, que ocorre com muita facilidade, é que nós, isso é do ser humano, isso é meu, isso é seu, isso é nosso. Quanto mais teoria, conhecimento, capacitações nós tivermos, é muito fácil a gente nós perdemos o contato com a espiritualidade. Porque chega um ponto da nossa vida que dá para levar no teórico. Eu sou pastor já há alguns anos, eu tenho uma facilidade imensa de elaborar pregação. Eu tenho que tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque se eu deixar isso virar como se fosse algo simples e que não fosse tão relevante pelas facilidades que eu tenho, eu acabo deixando de buscar a Deus. Eu acabo deixando de perguntar para Deus o que Ele quer para a igreja. Qual o texto que Ele me indica. Eu acabo deixando de perguntar para o Espírito Santo qual é o objetivo dele para aquele culto, para aquele ensino. Eu acabo deixando de viver uma dependência
porque eu me visto de teorias e de capacitações teológicas e acabo que vivo uma distância de relacionamento com Deus. Isso que eu estou dizendo a vocês, isso é muito sério, isso é muito grave, porque hoje nas universidades, nas faculdades, existem abordagens sobre isso. A pessoa entra para um curso de teologia, ela entra crente, ela entra com uma vida muito sadia de relacionamento com Deus e ela sai cético. Agora, por que isso acontece? É porque a teologia é ruim? É porque a teologia é negativa? Não. É porque a pessoa se enche de teorias teológicas e acaba vivendo por teorias e não por relacionamento. Então, a teologia sadia, um curso bíblico sadio, uma escola bíblica sadia, ela tem que nos levar ao relacionamento com Deus. Nós não podemos perder o relacionamento com Deus. Quando nós falamos da espiritualidade cristã, nós falamos desse relacionamento. A espiritualidade cristã sadia, ela é uma espiritualidade cristocêntrica. Qual é o exemplo maior da espiritualidade? Jesus. Então é em Cristo que nós aprendemos a nos relacionar com o Pai. Jesus foi um homem de oração, Jesus foi um homem de consagração, Jesus foi um homem que separava a sua vida para que Deus falasse com ele, ele tinha tempo com Deus, a sua conduta, a sua ética, a sua prática, a sua moral era plena. E nós temos que usar o exemplo sumo, o mais importante, o maior do nosso mestre, que é Jesus Cristo. Então, quando nós falamos da espiritualidade cristã, a espiritualidade cristã, ela já deixa para nós um exemplo do que é espiritualidade cristã. Como que eu sei que a espiritualidade cristã existe? É só eu perceber, ao ler a Bíblia, os meios que Jesus usava para se relacionar com Deus. Ali já está escrito. Quando Jesus se relacionava com Deus, falando com Deus, clamando a Deus, adorando a Deus, apontando para Deus, reverenciando a Deus, não recebendo para si, muitas vezes, aquilo que ele tinha que passar a Deus. E tudo isso é meios da espiritualidade cristã. Então, dentro desse contexto da espiritualidade cristã, nós também aprendemos que a espiritualidade precisa ser cristocêntrica com um objetivo. E qual o objetivo do meu relacionamento com Deus? É fazer com que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus exige de nós muito relacionamento com Deus, muito relacionamento com o Espírito Santo, muito relacionamento com Cristo. Dentro da espiritualidade cristã, nós falamos de relacionamento trinitário, que é o ser humano como eu e como você, relacionando com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, para que seja gerado em nós um caráter, uma conduta, uma ética, uma moral parecida com Jesus. O homem foi feito à imagem de Deus para viver para a glória de Deus. Então, resumindo nessa aula introdutória, espiritualidade cristã nada mais é do que nos ensinar os meios que nos levam a um relacionamento sadio com Deus. Eu quero terminar essa breve aula dizendo: toda teologia que não leva o ser humano a dobrar os seus joelhos em oração, toda teologia que não leva o ser humano a um relacionamento pleno com a Trindade, toda teologia que não nos aperfeiçoa para sermos a imagem, cada dia que passa, mais próxima de Cristo, toda teologia que não é cristocêntrica, toda teologia
que nos afasta do relacionamento com Deus, só fornecendo a nós teoria, ela não é divina, ela é diabólica. E aqui vai um conselho: estude bastante, se dedique bastante, até porque bons livros, estudos profundos da palavra de Deus, também são meios usados para o nosso crescimento espiritual. Mas não viva de teorias e não faça da teologia a sua regra de fé e prática, mas que a teologia que vocês estão estudando sirva para que vocês venham aprender a servir melhor ao Senhor e ao próximo. Então essa aula introdutória é isso, é mais falando sobre o termo e definição do que é espiritualidade cristã. E nesse curso nós vamos intercalar aulas de espiritualidade cristã e ética cristã. Espero que vocês aproveitem bastante, leia a apostila e assim todos nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Guarde isso no teu coração. Os estudos, a teologia, os bons livros, os bons escritores, os bons pastores, excelentes pregações, faz parte da espiritualidade cristã, mas não pode substituir a nossa vida de oração. Hoje nós estamos vivendo um período de carência de homens e mulheres que oram a Deus. Nós precisamos orar e orar muito. Esse é o principal meio de relacionamento. Esse é o principal meio de relacionamento. Na próxima aula falaremos mais desse meio. É um meio de graça, a oração. É um meio que nos relaciona com Deus. E é um meio que fortalece, que trabalha, que aperfeiçoa a nossa espiritualidade. Ou seja, o nosso relacionamento com a Trindade. Até mais, até a próxima aula e nos vemos por aqui.